Fala pessoal, aqui é o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Família Invest. Olha só, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente tá postando aí quase diariamente. E olha só, clica nessa playlist aqui para conferir também o pessoal do canal. Olha só, tem meu pai aqui falando de fundos imobiliários e ações e também tem o meu irmãozinho de 11 anos apenas já investindo todo mês, já aportando todo mês ali seu dinheirinho. E olha só, tem muitas pessoas aqui no canal que quer começar a investir, quer montar uma carteira de fundos imobiliários, mas não sabe por onde começar, não sabe aonde alocar o seu capital. E é justamente isso que eu vou mostrar hoje. Eu vou mostrar onde você pode alocar o seu capital, os melhores segmentos de fundos imobiliários para você investir, justamente com o intuito de criar sua renda passiva e começar a viver de dividendos. Então é isso, pessoal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e bora pro vídeo. Olha só, pessoal, o mais importante de tudo, para quem quer começar a investir em fundos imobiliários, é muito importante você diversificar o seu capital. É muito importante você diversificar onde você está investindo. E é justamente com esse intuito que eu vou mostrar o vídeo de hoje, olha só. Lembrando que tudo aqui é muito relativo, cada um tem o seu perfil de investidores. Tem pessoas que são um pouco mais conservadoras, tem pessoas que querem ter mais ativos de determinado segmento, tem pessoas que querem ter poucos ativos de muitos segmentos, tem pessoas que querem muitos ativos de todos os segmentos. Então, vou mostrar os melhores segmentos que você pode investir e alguns ativos também de cada um desses segmentos. E a partir desse vídeo, você pode vir em outros vídeos do canal falando sobre determinado fundo e fazer o seu estudo próprio para começar a investir. Deixando isso claro, bora lá pro vídeo. Olha só, o primeiro segmento que eu vou mostrar aí hoje é o segmento de fundos de papel. Alguns dos fundos de papel são os mais conhecidos da bolsa, por exemplo, o MXRF11. Olha só, os fundos de papel basicamente investem em CRIs, eles lucram com CRIs. O que são os CRIs? Basicamente, os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, eles financiam as aquisições de imóveis, lucrando com essas transações. Ele é muito vantajoso porque ele rende bastante. Olha só, os fundos de papel são os fundos que mais rendem dividendos aí entre todos os segmentos. Eles são os que mais distribuem dividendos. E olha só, a gente tem vários exemplos aqui de fundo de papel, por exemplo. Olha só, basicamente a gente tem o MXRF11, que é um dos fundos mais conhecidos da nossa bolsa, é o fundo com mais cotistas que tem aí da nossa bolsa, e ele é um fundo de papel, por isso que ele tem aí mais de 12% de distribuição de dividendos nos últimos meses. Olha só, nesse vídeo eu não vou mostrar detalhadamente cada fundo, porque o intuito do vídeo é mostrar os segmentos que você pode investir. Caso você queira analisar mais a fundo esses fundos, eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, links no nosso canal falando de cada um desses fundos, porque a gente já falou desses fundos no canal, a gente já analisou eles e já trouxe explicadinho para vocês. Além do MXRF11, a gente tem aqui no Investidor 10 outros exemplos, como por exemplo o KNCR11, olha só, o KNCR11 tá R$ 93,67. E olha só, olha o dividendo dele, mais de 14,71% nos últimos 12 meses. Ele tá bem descontado. Você viu que os fundos de papel, eles pagam bastante porque eles não investem em imóveis físicos, eles investem em certificados de imóveis, eles lucram bastante com essas transações. Praticamente todo investidor já tem algum fundo de papel na sua carteira, mas eu recomendo você analisar bastante KNCR11, MXRF11, VGHF11, analise esses fundos, dê uma estudada e veja se eles fazem sentido para você. E olha só, nenhum dos fundos que eu mostrar aqui hoje é uma recomendação de investimento. Como a gente já sabe, isso tudo aqui é renda variável. Dito isso, pessoal, analise bastante esses fundos, analise bastante esses fundos de papel, porque eles rendem bastante. E como eu falei, mesmo eles rendendo bastante, a gente tem que diversificar o nosso capital. A gente não pode investir apenas em um segmento, a gente não pode investir apenas em um fundo imobiliário. E é justamente por isso que eu vou mostrar outros segmentos. Olha só, partindo pro próximo tipo de fundo, a gente tem um tipo de fundo de tijolo. Ao contrário dos fundos de papel, eles investem em imóveis físicos. E dentro desses fundos de tijolo, a gente tem dois tipos principais, a gente tem dois segmentos principais dentro dos fundos de tijolo. O primeiro é o segmento logístico, olha só. O segmento logístico nos fundos imobiliários, eles alocam galpões logísticos e eles lucram bastante com aluguéis e a venda desses imóveis. E olha só, a gente tem dois exemplos aqui muito legais de fundos de tijolo. A gente tem aqui, por exemplo, o XPLG11, que é um fundo que a gente já trouxe aqui no canal. Ele pagou aí 8% nos últimos 12 meses e está com certo desconto aí de 4%. Então é muito interessante você analisar também fundos de tijolo, porque todo mês eles têm aí os seus imóveis aí. Se a gente descer aqui, a gente vê, olha só, pessoal, o fundo, por exemplo, XPLG11, tem muitos imóveis aqui que você pode analisar esses imóveis, você pode pesquisar no Google como eles são, se são imóveis consolidados, se são imóveis alugados. E o motivo que eles são muito investidos é por causa dessa segurança que você tem nos imóveis. Olha só, o fundo aí, por exemplo, XPLG11, tem 14 imóveis no seu portfólio, então todo mês eles recebem aluguel desses 14 imóveis alugados. Além de que esses imóveis valorizando também o fundo imobiliário. Ou seja, eles lucram bastante com os aluguéis que rendem todos os meses e também com vendas de imóveis. Além do XPLG11, também tem HGLG11 que você pode analisar, já falei um pouco dele aqui no canal. E outro exemplo é o BTLG11, que também é da mesma gestora do BCFF11. Olha só, a mesma gestora pode ter fundos de fundo, pode ter fundo de tijolo, pode ter fundo logístico, fundo de shopping. É muito interessante você ver isso também. A gestora também conta muito na hora de você investir nos fundos imobiliários. Ainda dentro de fundo de tijolo, tem outro segmento muito importante na hora de você diversificar o seu capital, que são os fundos de shopping, o segmento de shoppings. E olha só, há 2 dias atrás eu trouxe aqui um vídeo do XPML11, ele é um fundo de tijolo, do segmento
segmento de shoppings muito conhecido, olha só. Ele também pagou um dividendo yield de 9% nos últimos 12 meses. Olha só, pessoal, olha o dividendo dele. Nos últimos 12 meses, ele cresceu demais os seus dividendos. Os imóveis acabam se valorizando com o passar do tempo, aumentando assim o lucro dos fundos imobiliários e aumentando assim a distribuição dos proventos, porque os dividendos são pagos em porcentagem de lucro. Então, quando o fundo ele acaba lucrando mais, ele acaba pagando mais dividendos. Também é muito interessante a gente analisar os shoppings desses fundos, porque olha só, a gente tem aqui a lista de imóveis, a gente tem vários shoppings muito conhecidos que esse fundo tem no seu portfólio. Então é muito interessante você dar uma estudada e parar um tempo para analisar esses fundos, se você quiser investir nesse segmento. Olha só, pessoal, o fundo XPML11 é da mesma gestora que o XPLG11. Então, como eu falei, a mesma gestora pode ter fundo de fundo, pode ter fundo de logística, pode ter fundo no segmento de shoppings. E é legal você estudar isso quando você for investir. Olha só, além do XPML11, também tem o MAL11, ou MALL11, que é um fundo muito estudado aí, muito investido por muitos investidores que querem investir no segmento de shoppings. O último segmento aqui na nossa lista é o segmento de fundos. Eu trouxe aqui um vídeo ontem sobre o BCFF11. Olha só, o fundo de fundo é um fundo que basicamente investe em outros fundos. Então, o FOF, que é o fundo de fundo, investe em fundos de papel, investe em fundos de tijolo no segmento logístico, fundos de tijolo no segmento de shoppings. Então é muito bom você estudar sobre os fundos de fundo, porque eles diversificam muito o seu capital. E como eu falei, o exemplo que eu trouxe ontem foi o BCFF11, olha só. Ele pagou um dividendo muito bom de 9,73% nos últimos 12 meses. E olha só, ele tá com 4% de desconto. E como eu falei, ele é um fundo de fundo, olha só. E ele pagou também bastante dividendos nos últimos 12 meses. Ele é um fundo que paga dividendos muito constantes. E a principal vantagem de fundo é porque você diversifica muito seu capital. Por exemplo, dentro do BCFF11, quando você compra uma cota, por exemplo, do BCF11, você acaba investindo em muitos outros fundos. Por exemplo, dentro do portfólio desse fundo, ele investe em mais de 20 fundos. Então, quando os investidores compram cotas do BCFF11, eles compram cotas de fundos de papel como o IRDM11, compram cotas do XPLG11, que eu já falei aqui nesse vídeo, compram cotas também do BTLG11, que eu também já falei, XPML11 também compram cotas. Quando os investidores compram cotas do BCFF11, que é um fundo de fundo, eles acabam investindo ao mesmo tempo em mais de 20 fundos imobiliários ao mesmo tempo. Então é um segmento muito escolhido na hora de diversificar o capital, porque investe em muitos fundos ao mesmo tempo. Então é muito importante você estudar esses segmentos que eu mostrei para você hoje na hora de você investir, na hora de você alocar o seu capital. Então com esses fundos que eu te mostrei, lembrando que não é uma recomendação de compra, mas analise um pouco eles, estude um pouco sobre eles e comece a investir o quanto antes. E com base nos segmentos que eu te mostrei hoje, você pode montar a sua carteira previdenciária, você pode administrar, você pode ajustar a sua estratégia com base nesses segmentos. São segmentos perenes dos fundos imobiliários, são segmentos muito investidos, são segmentos que pagam bastante dividendos. Então, o ideal é você estudar eles um pouco, você estudar um pouco sobre esses fundos e diversificar aí bastante o seu capital na hora de investir, além de montar a sua carteira pensando em renda passiva e também pensando na sua aposentadoria com dividendos. Olha só, pessoal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando. Deixa um comentário aqui se esse vídeo te agregou em alguma coisa. E aí, pessoal, diversificar o capital é muito importante na hora de investir. Então, o ideal é que você não invista em apenas um segmento. Então, o ideal é você investir em mais de um segmento de fundo imobiliário para ter mais uma segurança na hora de investir e também alocar o seu capital em mais fundos. Então deixa um comentário se esse vídeo te agregou em alguma coisa. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais.